dizer isso de um versículo que está no capítulo 4 do Evangelho, qual escreveu Mateus, verso de número 19. Evangelho qual escreveu Mateus, capítulo 4, verso 19. E vai dizer assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Encontramos um versículo inserido no capítulo de número 4 do Evangelho, o qual escreveu Mateus, o qual Jesus vai dizer: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia Sagrada mostra que Jesus, ele estava caminhando junto ao mar da Galileia, quando ele viu dois irmãos que estavam para lançar as redes, estavam lançando as redes porque eles eram pescadores. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles dois discípulos, aqueles dois irmãos, eles não pensaram duas vezes, mas eles atenderam o chamado de Jesus e passaram a seguir Jesus. O texto vai dizer que mais adiante estavam mais dois irmãos que estavam consertando as redes no barco com seu pai, quando Jesus vai chamar eles para lhe seguir. E diz o texto que eles, deixando logo tudo, até o seu pai ali no barco, seguiram a Jesus. E aqui nós podemos ver algumas verdades, algumas lições nessas chamadas. Podemos ver que quando Jesus chama os dois primeiros, eles estavam com as redes prontas. As redes estavam em perfeita condição. Jesus chamou eles, eles deixaram a rede e seguiram a Jesus. Os outros dois que Jesus chamou, eles estavam consertando as suas redes, endireitando as suas redes para a pesca, mas também viram que atender o chamado de Jesus era melhor.
dois estavam lançando as redes, dois estavam endireitando as redes. Trabalho diferente, mas ambos atenderam o chamado do Senhor. Independentemente do que você está fazendo aqui na feira, seja vendendo batata, vendendo girimum, vendendo banana, vendendo laranja, ou qualquer outro trabalho diferente do seu companheiro de trabalho diferente do seu companheiro que está ao teu lado, mas ambos precisam atender a mesma chamada. Ambos, Deus tem um propósito na tua vida. Ambos, Deus quer trabalhar na tua vida. Ambos, Deus tem um projeto para você. E você pode dizer: mas Deus tem um projeto na minha vida. Deus quer realizar algo na minha vida. Deus tem um projeto para todo o ser humano. Em Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, Paulo vai dizer que Deus tem um propósito para nós. E esse propósito, ele é bom, ele é agradável, ele é perfeito. Deus tem algo para você que é bom, é agradável e é perfeito. E Deus só vai realizar na tua vida se você fizer como aqueles 4 discípulos. Você largar aí o seu trabalho. Largar o seu trabalho, eu não estou dizendo que você não vai mais estar trabalhando nesse trabalho. Eu não estou dizendo que você não vai mais ganhar o seu pão com esse trabalho, mas que você agora tome uma decisão em entregar a tua vida a Jesus Cristo, pois Ele tem um propósito maior para a tua vida. Aleluia! Jesus disse para Pedro e André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa é uma vontade de Deus para o ser humano. Pedro e André, eles não eram dois desocupados, não eram duas pessoas que estavam com as mãos, os braços cruzados. Eles estavam ocupados, mas o Senhor também chama pessoas ocupadas. O Senhor chamou a Moisés quando Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, ou quando cuidava do rebanho do seu sogro Jetro. O Senhor, Ele chamou a Moisés quando Moisés, o Senhor, melhor dizendo, chamou a Davi quando Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. E Deus chamou a Davi para ser rei de Israel, Moisés para tirar o povo do Egito. Ambos estavam ocupados. Amós, ele era cultivador de sicômoros e era cuidador de gado, mas o Senhor chamou ele para ser profeta. Então, hoje Deus te chama para uma obra, ainda que você está ocupado na obra secular, ainda que você está ocupado nos trabalhos
seculares. Deus te chama porque Ele chama a pessoa que está ocupada. Pedro e André estavam ocupados lançando as redes, mas o Senhor vai dizer para Pedro e André: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. E um exemplo para você é que Pedro e André não ficaram pensando: será que eu sigo a Jesus? Será que eu vou me tornar um discípulo de Jesus? Será que vale a pena ser crente, seguir a Jesus? Apesar que eles já tinham estado com Jesus, eles já tinham crido em Jesus, mas agora Jesus os chamava para uma obra mais importante. Cuidar ou pescar era algo importante para eles, era o ganha-pão deles, mas Jesus estava chamando eles para uma obra mais sublime. Hoje Deus chama você para uma obra mais sublime. E podemos ver na Bíblia pelo menos 3 chamadas. Podemos ver na Bíblia pelo menos 3 chamadas. Uma chamada é a chamada para a salvação. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, onde Jesus vai dizer: vinde após mim e eu vos farei. Ou seja, Jesus, ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te chama para a salvação. Ele te chama para você fazer uma troca. E nessa troca você tem tendência a sair ganhando. Nessa troca você tem tendência a sair lucrando. Mas lucrando como, Marcelo? Ora, se por causa do pecado o ser humano está cansado e sobrecarregado, cansaço esse que traz depressão, cansaço esse que deixa a pessoa fadigada, cansaço esse que deixa a pessoa triste, cansaço esse que deixa a pessoa desanimada, infeliz, sem satisfação, cansaço esse que dá um vazio dentro do ser humano, vazio esse que o ser humano não sabe como preencher. E uns procuram se preencher com a bebida, outros procuram se preencher com as drogas, outros procuram se preencher com a prostituição, outros procuram se preencher com jogos apostivos e tantas outras formas. As pessoas tentam se preencher, mas deixa eu dizer para você, esse cansaço e esse sobrecarregamento que você anda carregando dentro de você, esse peso que há na sua vida, só pode ser desfeito se você entregar ele a Jesus, se você trocar esse cansaço e esse sobrecarregamento pela graça de Deus na tua vida. Deus, ele quer dar a você a graça dele para a tua vida, a graça que vai te mudar, a graça que vai te transformar, a graça que vai te regenerar, a graça que vai te salvar, a graça que vai te santificar, a graça que vai fazer de você um novo instrumento, uma nova pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, Paulo vai dizer assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura ele é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Deus quer tirar esse peso da tua vida. Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida. Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Deus quer mudar a folha da tua história. Deus quer pegar a tua vida numa folha em branco. Ele quer começar a escrever uma história linda, uma história de transformação, uma história de mudança, uma história de superação, uma história que vai fazer com que as pessoas que venham ver a nova história que Deus vai escrever na tua vida, muitos vão ver, vão se admirar e vão dizer: que coisa grande, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa começou a acontecer, está acontecendo na vida dele, na vida dela. O que foi que aconteceu na vida dele, na vida dela? E eu digo, foi a graça de Deus, foi a graça de Deus, foi a graça de Deus, foi a graça de Deus. Aqui tem homens e mulheres que estão com a vida mudada, que estão com a vida transformada, mas não é porque eles de si próprio tinham condição, porque também vivia com a vida cansada e sobrecarregada, mas eles trocaram o fardo pesado pela graça de Deus na sua vida, e agora a sua vida está transformada, e por isso eles têm prazer de falar de Jesus, porque eles provaram da fonte das águas da vida. Aleluia. Eu te convido, vem essas fontes, vem essa fonte, vem essa fonte, vem essa fonte. A Bíblia registra que no último dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse: quem tem sede, vem a mim beba. Quem tem sede, vem a mim beba. Você está sedento, mas está procurando outras fontes. São fontes de águas rotas, são fontes de águas que não vão te preencher, são fontes de águas estragadas, de águas sujas. Mas Jesus hoje oferece uma água bem limpinha para você. Jesus oferece a palavra da vida, a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que santifica, a palavra, aleluia, que faz o homem compreender as verdades do céu e faz dele um homem diferente. Aleluia! Troque esse fardo pesado, troque esse fardo pesado, troque esse fardo pesado, troque esse fardo pesado. Jesus, ele te chama para você fazer uma troca, deixar esse fardo pesado, porque na cruz do Calvário ele já assumiu a responsabilidade para tomar esse fardo pesado que anda na tua vida e dá para você a graça transformadora, dá para você a salvação, dá para você a transformação, fazer você um cidadão dos céus, fazer de você uma nova criatura. Aleluia, glória. A primeira chamada, a chamada para a salvação. Uma segunda chamada, a chamada para ser pescador de homens. Por Jesus, no capítulo número 4 do Evangelho que escreveu Mateus, verso 19, Jesus vai dizer: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Propagador das boas novas, anunciador das verdades de Deus. O que é que você tem anunciado? O que é que você tem propagado para as pessoas? O que tem saído da tua boca para os outros? Será que tem edificado as outras pessoas? Será que tem trazido para outras pessoas transformação, mudança de vida,
solução. Ou o que você está falando para outras pessoas traz tristeza, infelicidade, desânimo. Até porque os assuntos do mundo, a maioria, são assuntos que entristecem, que desanimam. Por exemplo, as redes de televisão ultimamente só traz notícias que entristecem, que preocupa o ser humano, que desanima o ser humano. Mas os assuntos da Bíblia Sagrada, os assuntos de Deus, os assuntos do céu traz alegria. Os assuntos de Deus faz uma mudar de atitude, mudar de vida, mudar de situação. E hoje estamos falando não é outro assunto, mas é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é diferente dos outros assuntos. E Jesus disse aos seus discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus quer transformar a sua situação de uma pessoa qualquer, de um cidadão da terra, de uma pessoa que não tem perspectiva futura, para uma pessoa transformada, para um cidadão dos céus, para ter uma perspectiva maior de ser propagador de Deus, arauto de Deus, representante de Deus na terra e morador, aquele que tem acesso aos céus, porque recebeu de Cristo o direito de salvação. Nesta manhã, quando for feito o apelo para você, não pense duas vezes, mas quando for feito o apelo, diga: eu quero entregar minha vida a Jesus porque Ele salva. Eu quero entregar minha vida a Jesus porque, como esses crentes, eu quero ser crente também. Eu quero ser propagador das boas novas. Eu já tenho falado tantas notícias desagradáveis, tanta notícia que entristeceu tantas pessoas, mas agora eu quero falar da notícia que traz alegria, que garante salvação, que dá esperança de céu. Eu quero falar de Jesus, e Deus quer fazer você propagador das boas novas de salvação. Jesus quer fazer você pescador de homens. Mas alguém poderia dizer: mas irmão Célio, eu não tenho condição não, eu sou tímido. Outro pode dizer: eu não sei nem ler, eu não tenho desenvoltura para falar para as pessoas em público. Mas Deus capacita. Uma vez que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, Deus capacita. Uma vez que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, Deus muda. Uma vez que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, Jesus o capacita. Que era Pedro? Pedro era um pescador. Você não vai ver muitos pescadores formados. Pelo menos na época de Pedro, não. Eram pessoas de uma cultura mais simples, de um estudo mais limitado. Provavelmente Pedro era um homem grosseiro. Mas quando Jesus chamou Pedro, Pedro atendeu o chamado, mais André. E Deus capacitou a Pedro como Ele quer capacitar você. E eu quero destacar pelo menos 3 pregações de Pedro. Uma no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, sim, o mesmo Pedro que era pescador, que Jesus chamou ele e ele atendeu. Pedro, numa pregação, ganhou quase 3.000 almas para o Senhor, o mesmo Pedro, mas transformado pelo poder de Deus. Numa pregação no templo, Pedro chegou ao número de quase 5.000.
E na casa de Cornélio, um centurião de Roma, Cornélio tinha reunido os seus familiares, os seus amigos, e ali Pedro pregou para Cornélio os seus familiares. E ali Pedro pregou a respeito de Jesus Cristo. E Cornélio, os que estavam na casa de Cornélio, ouviram, creram, entregaram as suas vidas a Jesus. E todos eles foram crentes, foram batizados com o Espírito Santo, se tornaram novas criaturas. Sabe por quê? Porque Pedro um dia atendeu o chamado do Senhor. Pedro se tornou pescador de almas, pescador de homens. Amém, Jesus. E quando o homem atende o chamado do Senhor, é Deus que o capacita. É Deus que o capacita. Todos esses que estão aqui nesse culto, nenhum ele será capacitado, mas Jesus os chamou, os capacitou, está capacitando cada dia para a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. E um terceiro chamado, esse vai acontecer pela ocasião do arrebatamento da igreja, aonde Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Naquele dia, o toque da trombeta alertará, chamará um povo seleto, será chamada da vitória, será chamada do arrebatamento do povo de Deus. Os que morreram em Cristo naquele dia vão ressuscitar, as pessoas que vão estar vivas, os crentes em Cristo vão ser transformados e vão subir juntos para se encontrar com Jesus no céu. Aquela vai ser uma chamada de glória, aquela vai ser uma chamada vitoriosa, e você pode estar incluído nesse número seleto, mas para isso é preciso que você entregue a tua vida a Jesus. É preciso que você esteja no rol dos salvos, no rol dos que vão escutar o toque da trombeta e vão subir ao encontro de Jesus. Tem um povo que cada dia está se preparando, tem um povo que está aguardando o toque da trombeta para se encontrar com Jesus nos ares, e você pode ser um dos tais, entregando nesse dia a tua vida a Jesus. Aleluia. Aí eu concluo a minha mensagem mostrando que naquele dia Jesus chamou Pedro e André, Tiago e João, o número de 4 pessoas, mas desses 4 houve 3 que se tornaram os íntimos de Jesus, que foi Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Esses eram os íntimos. Esses que viram coisas que até os outros discípulos não viram. Como o caso quando Jesus foi transfigurado no monte. Só Pedro, Tiago e João viu. Quando a filha de Jairo foi ressuscitada, dos discípulos só estava Pedro, Tiago e João. Eram os íntimos de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos, mas Pedro, Tiago e João eram os íntimos de Jesus. Sabe o que eu quero aplicar para você nisso? Deus quer tirar você da vida de pecado, do mundo de perdição, e como Pedro, Tiago e João, quer fazer você um íntimo de Jesus. Aleluia. Um íntimo de Jesus. Um íntimo de Jesus. Porque esse povo que está aqui na retaguarda, esses irmãos, quando eles
não servia a Jesus, não sabia o que era intimidade com Jesus. Sabia o que era intimidade com o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, o avô, a avó, mas com Jesus não. Mas depois que abriu a porta do coração e deixou Jesus entrar, Jesus entrou, ceiou com eles com Jesus. Ou seja, eles gostam de uma intimidade com Jesus, e essa intimidade é boa, e cada vez mais eles têm procurado ter uma afinidade maior com Jesus, uma intimidade maior, e Jesus quer se revelar para eles, mas não quer revelar só para eles, ele quer se revelar para você também. Mas você só vai ter esse acesso, esse direito de intimidade com Jesus, de ser um íntimo de Jesus, se você entregar a tua vida a Jesus. Aleluia. Então hoje, entrega a tua vida a Jesus, venha para Jesus, porque Ele quer te salvar. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.